Na extensão do nosso mesão, Madalena, tô vendo você ansioso para trazer o seu assunto, Madá. Pois não? Ontem nós terminamos o programa, estava aí no seu lugar o Chico, estava aí ao lado do Chico Ari, e terminei o programa ontem falando onde estavam essas bestas. Onde essas bestas estavam enfiadas, que de repente começaram a ressuscitar. Sabe, uma coisa assim impressionante. Foi o caso que aconteceu ontem, por exemplo, de um condutor de um Uno que atropelou um motoqueiro, olhou para a cara do motoqueiro, viu o motoqueiro estatelado no asfalto, uma forte pancada na cabeça. Nossa reportagem flagrou, estava passando pelo local, viu quando o motorista do Uno olhou e simplesmente fugiu. A placa dele foi anotada. Quer dizer, covarde, antiético, desrespeitoso. Está no trânsito, aconteceu um acidente, pode acontecer comigo, com você, encosta o carro, para, dá assistência, espera ali para responder exatamente por aquilo que houve. Mas não, fugiu. Vimos outro dia aqui, aquele outro canalha atropelar uma mulher, quis arrancar essa mulher que estava enroscada no seu carro de qualquer jeito, matou a mulher e depois ele foi localizado. Quem que será essa besta, esse animal travestido de ser humano? Depois nós vimos aí aquele garotinho e seus amigos ateando fogo, exatamente numa mata, onde nós tivemos agora aí, nessa mata que foi feito o rescaldo, 2 tatus e foram encontrados 2 tatus e um bicho preguiça carbonizados. Na hora que ele for prestar, o meninão e seus amigos foram prestar depoimento, os ambientalistas e principalmente aqueles defensores de animais têm que levar esses animais, tá certo? Carbonizados, para ver o trabalho deles, o que eles fizeram, para ver se eles ficam um pouco mais sensíveis. Então eu pergunto, de onde surgiram estas bestas? Onde que estavam estas bestas? Onde é que estavam? E nós vimos ontem, numa sorveteria em Campinas, mais uma ação de uma outra besta. Olha a violência do cara. Tem até o vídeo aí, gostaria que a Já preparasse para colocar no ar, para que você possa ver exatamente a proporção dessa besta. Tá certo? Você vai ver ele ele arrancou tudo que ele tinha na internet, mas alguém ainda conseguiu pegar, né? É aquele apoio, né, dos seguidores do mito. Então é mais ou menos isso que eu digo a você. Porque ele entrou na sorveteria sem a máscara, a dona da sorveteria, tá certo? Disse que, olha, por favor, tem uma regra, não pode ser. Então você precisa ver a violência com que ele agiu. E depois o canalha foi filmado, ele vem dizer que não, que ele foi agredido primeiro, que ele levou um soco na barriga. Quer dizer, uma mulher iria avançar e dar um soco na barriga dele porque ele não queria usar máscara. Como se ele fosse a vítima. O canalha foi registrar o boletim de ocorrência ainda. Como se não tivesse a filmagem mostrando tudo aquilo que esse mentiroso, que esse vagabundo acabou aprontando. Vai ter um processo contra ele. Aí depois, Luiz Antônio, viu, Fernando? Vão apresentar aí uma nota dizendo, olha, você vê, rapaz, ele toma medicamento controlado, sabe? Ele é doente. Então, é isso aí que nós estamos tendo. Então, eu queria dizer a você exatamente aquilo que eu disse ontem a encerrar no programa. De onde será que estão surgindo esses bestas, essa bestialidade? Tá certo ou não? Estão saindo das catacumbas, estão realmente mostrando as suas caras. Onde é que eles estavam escondidos? Quem que deu realmente a coragem deles aparecerem novamente? Hitler conseguiu, viu? Hitler conseguiu fazer com todas as bestas elas realmente reaparecessem, porque elas estavam escondidas. De repente apareceram. Parece que está acontecendo exatamente a mesma coisa no Brasil. É o despertar das bestas. Essa é apenas uma visão que nós estamos tendo que é profundamente lamentável. Agora, o que nos interessa muito mais profundamente, viu, Luiz Antônio, é que uma medida judicial afastou 16 médicos de Araraquara que atuavam na rede pública, na rede básica municipal de saúde. São médicos com mais de 60 anos que são considerados de risco frente à pandemia. A Secretaria da Saúde diz que não existe médico
Não existem médicos disponíveis no mercado para suportar essa demanda, quer dizer, para serem contratados para, logicamente, suprir o afastamento desses 16 médicos. Agora, com esses afastamentos, postos de saúde estão desfalcando ou desfalcados e a população vem sofrendo as consequências. Eu, por exemplo, conversei com um dos médicos afastados. Ele disse, Madalena, eu tenho uma saúde de ferro, cara. Eu não tenho morbidade nenhuma, minha pressão é em ordem, eu não tenho diabetes, eu não tenho absolutamente nada que possa me colocar como uma questão de... Tenho apenas a idade. Tenho 60 anos, mas eu, sinceramente, tenho aí uma condição de ter 40 anos de vida. Eu tenho condições de trabalhar e estão me proibindo de trabalhar. Agora ele fez até uma colocação. Agora, me diga uma coisa. Como não existe médico para fazer reposição, a população acaba sofrendo as consequências. Aí você garante a minha vida, tá certo? Garante a minha segurança e você acaba promovendo a insegurança naqueles que estão tendo aí exatamente o atraso nas suas consultas médicas. Então, o Ministério Público, exatamente, né, foi o Ministério Público do Trabalho que acabou se decidindo pelo afastamento dos médicos, então ele tem que arrumar também uma solução para encontrar médicos. Você entende ou não? Talvez dizer o seguinte, nem que tiver que buscar médico em Cuba, mas vai ter que buscar, porque nós não podemos dizer, não tem médico, mas vocês vão ter que ficar afastados. Então aquelas pessoas que estão precisando dos médicos, simplesmente vão ter também seus problemas de saúde agravados. Como a pandemia pode agravar o problema de um médico com mais de 60 anos? Eu não sei se vocês entenderam o meu raciocínio. Deu para entender, Luiz Antônio? Ou deu ou não, Fernando? Porque se você tira o médico, automaticamente as pessoas que estão lá, precisando do médico, vão sofrer problemas de saúde. Capaz de morrer, tá certo ou não? Porque não tem exatamente o tratamento adequado para poder dar continuidade exatamente às consultas marcadas. E muitas pessoas precisando realmente aí de uma continuidade nos seus exames. E com 60 médicos afastados, realmente, com 16 médicos afastados, realmente 16 médicos acima de 60 anos afastados, então você fica realmente com um sistema completamente desprovido. Então nós precisamos resolver essa questão, porque para o Ministério Público é fácil, pode afastar. Agora, dá solução para o problema, eles não dão. É isso que eu estou vendo também o Ministério Público fazer, né? Olha, se vire aí, agora o resto vocês é que se danem. Tá certo? Não, agora, ele teria que dar exatamente a sua decisão, ou exigir aquilo que ele está exigindo, mas ao mesmo tempo apontar uma solução para o problema. Não tem médico para ser contratado, o seu promotor. Eu queria saber, ou o seu juiz, ou o seu não sei o que tem. Eu queria saber como é que nós vamos fazer para resolver essa questão. Então, é isso que nós temos aí. Os postos de saúde sem médicos, pessoas chorando na porta dos postos de saúde, porque está com problema de saúde, alguns graves, e não tem a continuidade que deveria ter nos seus tratamentos. E aí eu pergunto, que solução é essa? Então o Ministério devia dizer o seguinte, olha, vamos então liberar a contratação de médico em qualquer ponto do mundo, mas o que nós não podemos é ficarmos sem médico. É com vocês aí no estúdio. Bom, Madalena, eu vou concordar em parte com o que você coloca. Primeiro que não é função do Ministério Público apresentar a solução. Nós temos aí uma separação. Para ele é muito fácil, ele só toma atitude, se vire. O senhor já falou isso, eu posso apresentar um outro ponto de vista? Bom. Nós temos aí uma separação entre poderes, né? O Legislativo fiscaliza e legisla, o Executivo executa e o Judiciário toma suas medidas a partir da lei e da proteção da coletividade, que é a função do Ministério Público. O Ministério Público não tem que governar, encontrar a solução, né? Até gostaríamos que desse as suas contribuições, mas essa distinção existe, Madalena. Agora, quando eu concordo com o seu raciocínio, olha, você às vezes gera um problema tão grave quanto aquilo que você quis solucionar. Mas quando você olha para os números da Covid-19 em Araraquara, Madalena, você percebe que mais de 60% dos casos estão na faixa entre 20 e 50 anos. Mais de 60%. Eu arriscaria dizer aqui, batendo o olho nos números, Fernando, 70% dos casos entre 20 e 50 anos. Agora, quando você olha para os óbitos, Madá, dos 41 óbitos do município de Araraquara até agora,
você tem 30 acima de 60 anos. Então, mesmo não sendo o grupo com o maior número de contaminações, é o grupo em que há o maior número de óbitos. Então, há um problema, esse grupo precisa ser protegido. Esse grupo precisa ficar em casa. É preciso criar as condições para que as pessoas com mais de 60 anos fiquem em casa, como você, por exemplo, está. Não é? A empresa criou as condições para que você esteja em casa. O mesmo tem que acontecer com o médico. O mesmo tem que acontecer com o enfermeiro. Nós vimos em Araraquara, inclusive, um socorrista do SAMU morrer. Mais de 60 anos atuando na linha de frente. Ora, tirando esse socorrista do SAMU também não vai fazer falta? Evidente que faz falta, como está fazendo, não é? Mas é preciso proteger essas pessoas. Qual é a solução, então, que encontra, Madá? A pandemia, infelizmente, ela nos pega de surpresa e traz proporções gravíssimas, seríssimas. Então, de fato, nós estamos naquela situação que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, não tem muita saída. É preciso encontrar soluções que sejam paliativas, porque definitivas, de fato, não surgirão no momento de pandemia. Você acabou de dizer tudo, Luiz Antônio. Você diz assim, olha, com essa atitude eu estou resolvendo o problema dos médicos acima de 60 anos. Só que com essa atitude, eu estou prejudicando aqueles que estão precisando do médico. Só que, Madalena, há uma então, quer dizer, você resolve, você resolve uma questão e acaba prejudicando o outro. Então, o Ministério Público, tá certo? A República dos Promotores deveria ter também a possibilidade de dizer o seguinte, olha, como nós estamos tomando essa atitude e como não tem médico disponível no Brasil, vocês estão autorizados, tá certo? A contratar médico em qualquer parte do mundo. Ô, Madalena, mas a prefeitura agora devia ter esse poder também. Agora ele só tem o poder para ferrar e não tem o poder para resolver a questão. A solução é do executivo, não é do judiciário. Mas não tem. Madalena. Agora o executivo não tem o poder de poder buscar médico fora. Tem uma lei que não permite. Agora, se um promotor público diz, não, nós estamos autorizando porque nós estamos tomando atitudes, agora que se vire, ele está bem. Isso já foi feito, Madá. Você está sendo injusto porque lá atrás, no mês de abril e maio, houve um pedido junto ao Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho aceitou o pedido e apresentou as alegações para a Justiça, dizendo, olha, os servidores acima de 60 anos têm que ser afastados. A Prefeitura apresentou contra-alegações e a Justiça manteve esses servidores afastados. Isso foi lá, em abril, maio, mais ou menos. A coisa se agravou, se percebeu uma letalidade acima de 60 anos, morreu um socorrista, funcionário público que não estava afastado, aí a Justiça percebeu que, olha, a condição realmente não dá para conciliar de proteção a essas pessoas. Agora, poderia ter havido uma antecipação da Prefeitura criando um novo protocolo com esses servidores. Por exemplo, olha, o médico acima de 60 anos, ele vai atender como os planos de saúde estão fazendo, por videochamada. Então, consulta de rotina para expedir, por exemplo, receita para receita para pressão alta e diabetes, essa consulta pode ser feita por teleconferência. A pessoa chega lá no postinho, vai ter ali um notebook, né? Alguém vai acionar, vai conversar com o médico vai fazer uma teleconsulta. Então, haveria uma antecipação da decisão. Quando a promotoria chegasse com o caso, não, nós já encontramos uma solução, olha só, o profissional pode trabalhar da casa dele, vai estar protegido. Mas não houve isso, Madalena. Então, a falta de antecipação, a falta de criação de um protocolo... Ora, veja, por exemplo, o funcionamento das academias. Lá na fase laranja, as academias puderam abrir em Araraquara. Por quê? Porque a Prefeitura apresentou alegações dizendo, olha, abriu a academia, não houve aumento de contaminações, os protocolos já estão estabelecidos, os setores estão seguindo, são esses. A Justiça aceitou. A Justiça não pode decidir o que tem que ser feito. A Justiça analisa em cima da lei e em cima do que é apresentado. A Prefeitura poderia ter se antecipado ao problema e ter apresentado um protocolo de proteção a esses funcionários. Não apresentou, a solução da Justiça só pode ser esta. Afasta-se, Fernando. Bom, eu também penso exatamente como você. A ideia é justamente essa. Eu acho que, infelizmente, aliás, na pandemia, isso ficou muito claro, né? Muita coisa que deveria ter sido antecipada não foi. Se perdeu um tempo precioso na tomada de decisões. Enquanto vocês conversavam aqui, eu fiquei lembrando, é uma situação muito difícil. Em 1982, se não me engano, um filme chamado A Escolha de Sofia deu o Oscar a Meryl Streep e falava justamente sobre escolhas difíceis, mas que precisam ser feitas. Depende de vida. E no filme era mais ou menos essa mesma narrativa. Agora, a gente está percebendo que é o mesmo caso aqui. Existem caminhos, Luiz. Eu acho que existem possibilidades para serem adotadas. O que não pode fazer é o que aí está. É você ficar patinando em função de alguma coisa que você não decide, que você não define. E automaticamente, muita gente do outro lado continua enfrentando problemas.
Se convenceu, Madalena? Não, eu estou dizendo a você que as coisas aqui nesse país, elas são feitas exatamente sem a conclusão para uma solução. Então vocês simplesmente tomam as decisões e agora falam, se vire para resolver o problema. Agora, lá atrás, a partir do momento que você observou que médicos acima de 60 anos serão afastados em todo o Brasil, o doutor Eliana disse aqui, e o problema não é só Araraquara. O problema está acontecendo no Brasil inteirinho. Então, médicos com 60 anos ficam em casa, tá certo? Não pode trabalhar e simplesmente não se deu a oportunidade de você dizer, olha, tem isso aqui, agora vamos estabelecer uma nova regra, vamos levar isso ao Congresso, vamos levar isso à discussão, abrir a possibilidade de você contratar médicos onde exista. Onde tem médico disponível? Ah, tem médico em Cuba? Vamos buscar médico em Cuba. Tem médico na Alemanha? Vamos buscar médico na Alemanha. Não é a justiça que tem que decidir isso, mano. Agora, mas a lei não permite, rapaz. Como não permite? Como não permite? Mandar os médicos cubanos embora. Mas não foi o judiciário, Madalena. Não foi o poder judiciário que mandou os cubanos embora. Então, agora, foi o poder executivo, tem uma lei Madalena. Que garante essa Existe situação. sim, Madalena. O judiciário não tem nada a ver com isso. Você está forçando aí uma situação que não é de responsabilidade do judiciário. Contratações emergenciais podem ser feitas. Ora, numa situação de epidemia da dengue em Araraquara no ano passado, se autorizou a contratação de um batalhão, 500 pessoas, 600 pessoas, para um trabalho emergencial. Ou não? Ou estou falando uma mentira aqui? Se autorizou. Então é possível sim encontrar mecanismos. Agora, a solução quem tem que dar? Judiciário? Não. A solução é do Poder Executivo, que reclama da decisão agora, mas não tomou nenhuma antes dela ser feita. Não tomou nenhuma atitude diferenciada em relação a esse grupo. Infelizmente, há uma morte, ora, tem que ter uma proteção. A lei está aí para isso. Agora, eu digo a você que a lei tem que ser mudada, Luiz Antônio, porque, de repente, eu posso encontrar médico para trabalhar no sistema público de saúde emergencialmente. Sabe como? Pagando. Isso. Pagando. E qual agora, foi a impossibilidade de pagamento? Até agora não foi apresentada essa solução, Madalena. Porque você tem um teto. Deu para entender ou não? E esse teto não pode ser arrebentado. Você entende? Agora, um médico que ele poderia trabalhar no serviço de saúde, só que onde ele está trabalhando, ele ganha 5 vezes mais. Então, como ele vai fazer? Ele vai sair de lá? Não. Então, a prefeitura deveria ter, o Estado deveria ter, a União deveria ter, nesse momento de pandemia, tá certo? No serviço público, você poderia exceder, tá certo? Exatamente ao teto que existe hoje no mercado. Então, alguém fez alguma coisa para mudar? A justiça disse, olha, nós vamos mexer nessa questão aqui, tá certo? Vamos discutir isso aqui, porque vamos autorizar, quebrar exatamente o teto para poder contratar médico. Claro que tem médico disponível no mercado. Claro que tem médico disponível no mercado. Mas agora, eu não vou deixar o meu consultório para dar assistência num posto de saúde ganhando R$8 mil por mês. Deu para entender ou não? Ou ganhando tetra de R$12 mil. Deu para entender ou não? Então, quer dizer, chegou num momento como esse, então você, quem tem dinheiro para pagar, vai no médico e encontra um médico lá o esperando. Agora, quem vai no posto de saúde e tem dinheiro para pagar, não tem médico porque os médicos foram afastados. E não tem médico para você contratar porque não pode exceder esse teto. Gozado, né? Deu para entender agora ou não? Não era para alguém mudar essa lei? Possibilitando o município a pagar e pagar. Olha, eu quero R$40 mil por mês. Está aqui, ó. Vou te pagar. Quem cria a lei? Hã? Quem cria a lei? Ué, agora... Mas tem que ser pressionado. Não é o judiciário. Agora, o Ministério Público tem que sugerir. Não, tá certo ou não? Mas eles sugerem. Quando eles querem fazer acordos, lá eles fizeram como fizeram em Curitiba. A República de Curitiba fez o que quis. Não podemos tomar a exceção como regra. Ainda bem que isso só se restringiu a Curitiba. Eu não quero essa prática levada Brasil afora. Cada poder, Madalena, tem que fazer a sua atribuição. Qual que é a parcela de empenho do Poder Legislativo? Sinceramente, não vou nem levantar essa discussão, mas o Poder Legislativo quase não fez falta nessa pandemia. Porque, sabe, ele não tem uma capacidade... Aliás, só atrapalhou, Só atrapalha e torna o processo muito mais lento. Então, não vamos jogar nas costas do judiciário, que tem muitos problemas sim, inclusive está sendo poupado da reforma administrativa, não sei por quê, porque ali tem os mais gordos e absurdos benefícios, licenças prêmios, férias de 3 meses, não sei o que. Não, mas nesses não se pode tocar. Então, de fato, há muitos problemas no judiciário. Agora, os problemas do judiciário são do judiciário. Ele não pode responder pela incompetência executiva ou legislativa.